Adjuntos, o podcast coletivo. Rua da Margem. Histórias, cenários e personagens de Porto Alegre. Com Paulo César Teixeira. Está no ar o podcast do Rua da Margem, aqui no canal Adjuntos. Paulo Henrique Rocha Scott. Paulo Scott, escritor, recebeu os prêmios Machado de Assis, da Fundação Biblioteca Nacional, Associação Paulista dos Críticos de Arte, açorianos, hoje morando em São Paulo, porto-alegrense, nascido em 1966. Me corrija se eu estiver errado em alguma coisa. Olá, Foguinho, tudo bem? Tudo certinho. Tudo certo contigo? Tudo bem, meu caro amigo, tudo bem. Tudo bem. Tu estás radicado agora em São Paulo, não é isso? Sim, moro em São Paulo, na zona oeste, aqui em Perdizes, mais exatamente. Ah, legal. E a gente estava comentando agora, antes de entrar no ar, que a gente está vivendo agora 5 anos do livro que trata sobre racismo, né? Marrom e Amarelo. E, enfim, essa é uma temática muito importante para ti, não é isso? Na verdade, Foguinho, eu tenho uma escrita que ela dialoga muito com o cenário que eu testemunhei como criança, como adolescente, e é um cenário, digamos assim, de um país integrado por pessoas de periferia, pessoas mestiças. Se você procurar na minha literatura, você vai ver que os protagonistas, eles sempre giram em torno desse debate, dessa temática da identidade brasileira, e não me parece que seja uma surpresa esse tipo de solução narrativa para alguém que vem de um bairro como o Partenon. Para quem não conhece o Partenon, para quem não é de Porto Alegre, o Partenon é um bairro muito diversificado, embora seja predominantemente um bairro proletário e majoritariamente composto por pessoas negras. Ele é um bairro que tem contrastes muito interessantes, dinâmicas muito interessantes. Ele não chega a ser exatamente, né, um bairro de periferia afastado, mas ele tem elementos muito interessantes, linguagens muito interessantes de periferia também. Hoje, evidentemente, é um bairro mais integrado, uma dinâmica central da cidade, mas conserva muito ainda dessa linguagem mais excêntrica, mais proletária, como eu disse. Então, mas dissonante, né? Oi? Mais dissonante, né? Tem até uma tradição também de música, né? De rock, de samba rock, né? De swing. Tem. Muito forte Você também. Vê que as pessoas me perguntam assim, poxa, o que no romance Marrom e Amarelo é verdadeiro? Que lugares que você cita no romance Marrom e Amarelo que são verdadeiros? E inevitavelmente vem a pergunta sobre o bar Guitarreiro, né, que seria um bar localizado ali no Partenon, na São José. E me perguntam, esse bar de shows, ele existe? E eu digo, não, o bar Guitarreiro, ele é inventado. É uma ficção. Ele é uma homenagem ao Luiz Wagner, um dos inventores do samba rock. O guitarreiro, né? Que tinha esse nome, era chamado de guitarreiro, né? Mas Luiz Wagner Guitarreiro. Mas, quer dizer, não, ainda que tivesse outro nome, não se refere a um bar que realmente existiu. Não, ele é inventado. Ele é totalmente inventado, mas ele conduz aquele ambiente que havia ali no bairro, né? Na tua infância, na tua juventude. Eu, de certa forma, brinco com essa construção, meu caro, a partir de um desejo que eu sempre tive de, claro, isso é pura projeção,
mental, né? Não tem nenhum elemento concreto em torno disso, mas de ser dono de um bar, sabe, que ficasse no Partenon, uma espécie de pequena casa de shows. E no romance eu faço essa pequena homenagem ao Louis Wagner, que é um dos principais nomes inventores, né, do samba rock aqui de Porto Alegre, que se chamava de swing, né? Ele e o Bedeu acho que era do Menino Deus, né? E o Louis Wagner do Partenon. Mas o livro Marrom e Amarelo, ele tem toda essa levada autobiográfica, então, né, da tua experiência de vida. Ele é muito ele mostra muito essas diversas camadas, né, da discriminação racial no Brasil, né, até pelas cores, né, o marrom e o amarelo, né? Teu irmão, ele era mais preto, mais mulato, e por isso sentia visceralmente mais na carne, né? Todo o racismo que é estrutural na sociedade brasileira. Enquanto tu tinha um trânsito maior por ter a pele mais clara. Eu costumo dizer que as pessoas negras de pele clara, como é o meu caso, de um fenótipo passável diante da grande câmera da branquitude, digamos assim, essa referência de controle que controla e ordena, por exemplo, a atuação das polícias na repressão às pessoas pobres. Nesse espectro, as pessoas negras sofrem mais. Eu imagino e tenho essa consciência, na verdade, de que as pessoas negras de pele mais clara, fenótipo passável, como eu disse, tem mais espaço para respirar, tem mais espaço para poder transitar e perceber e desenvolver, sabe, uma interlocução mais plena do que as pessoas de pele mais escura, mais retinta. Veja que num país como o nosso, em que uma pessoa de pele caramelo como a minha é apontada como branca, embora no Rio Grande do Sul isso não seja verdade, esse branco brasileiro, ele está dentro desse jogo de passabilidade para o qual uma pessoa de pele retinta não tem aceitabilidade, digamos assim, sabe? Não tem paz, né? Não tem licença de trânsito. Se uma pessoa retinta, se um casal de pessoas retintas entra num restaurante hoje no Brasil, em qualquer parte do Brasil, se for um restaurante mais chique, digamos assim, sobretudo, classe média, né? De classe média, alta, enfim, essas pessoas vão chamar atenção. Uma pessoa de pele caramelo como a minha, cabelo como o meu, que é um crespo mais solto, já tem um trânsito maior. Então, toda essa sutileza que eu sustento como uma espécie de tabu, como um espelho para o qual nós temos uma dificuldade muito grande de olhar, está transfigurada no romance a partir de uma família negra de tonalidades diversas, que conseguiu uma autonomia financeira e de consciência social que impede que ela se submeta, que exime ela, né, de se submeter a essa pressão de subalternidade diante de uma pessoa branca, diante do domínio branco de uma cidade como Porto Alegre. Dessa maneira, existe uma singularidade nesse romance e talvez o sucesso desse livro nos Estados Unidos e na Inglaterra tenha se dado sobretudo em razão de alguns fatores. Essa imagem de que no Brasil nós vivemos uma democracia racial, que não é verdade. Isso, o romance, como várias outras obras escritas no Brasil, desmontam essa versão que vem muito da propaganda imposta pelo regime militar de 64, aquela coisa de ame ou deixe, faz parte do projeto de repressão dos militares. E também entra o fator de que esse contexto de uma família negra com condições financeiras num país tão desigual como o nosso, esse homem que poderia ser um homem negro passável por branco, e pragmaticamente eu não vejo outro motivo, quer dizer, eu não vejo problema nenhum, quer dizer, eu não vejo obstáculo nenhum, uma pessoa que podendo se afirmar branca no nosso país, ela se afirma como branca porque tem repercussões econômicas, sociais, é o futuro dela está em jogo.
porque as pessoas negras têm bloqueios que as pessoas brancas ou mestiças de pele clara não sofrem. Então, esse sujeito, diferente dos clássicos norte-americanos, como Passing, aquele do Philip Roth, que virou filme, e que me escapa o título do filme agora, e caramba, enfim, ou, por exemplo, a autobiografia de um ex-homem branco também. Esses clássicos americanos, eles trabalham muito essa ideia da passabilidade, né, de uma pessoa que, sendo negra, né, aquele critério norte-americano, né, de uma gota de sangue, né, podendo se afirmar como branca, ela vai se afirmar como branca, porque ela consegue entrar em certos espaços que a sua identidade negra não lhe possibilitaria. Claro que aqui no Brasil é completamente diferente, mas essa lógica cromática aqui do nosso país, ela nos coloca em absurdos muito consistentes e muito brutais. Por exemplo, não sei se você lembra daquela situação de uma dupla de irmãos lá no Mineirão xingando um funcionário de pele retinta. Sim. Num jogo... Acho que do Atlético Mineiro, né? Exatamente, Atlético Mineiro, perfeito. Foguinho, aqueles dois homens não são homens brancos. Se acham brancos, mas não são, né? Se acham brancos, mas não são. Os caras de pele marrom, cabelo um pouco liso, mas... sabe? Essa referência que tu faz aos Estados Unidos, por exemplo, né, onde houve uma segregação muito mais visível, né, uma segregação racial muito mais visível. E a gente tende, ou talvez essa visão estereotipada alimente essa ideia de que a discriminação racial no Brasil seria mais amena, né, seria mais suave, quando na verdade ela tem essas nuances, né? Que você se refere, e talvez por isso ela seja de uma violência tão intensa, né? Ou até maior do que se fosse uma segregação assumida, digamos assim, né? Perfeito. Veja você que a lógica escravista, isso que o pensador baiano Muniz Sodré, que é um gênio, afirma como forma social escravista, isso está entranhado na cabeça do povo brasileiro, independente da cor da nossa pele, da nossa origem étnica, enfim. Nós somos um país submetido a uma violência absurda, que é mais ou menos o padrão da América de modo geral, mas que aqui no nosso país, veja, por exemplo, a maneira como a gente se submete a essa lógica da desigualdade socioeconômica, e nós consideramos ela extremamente normal. E eu sempre cito isso, eu peço desculpa às pessoas que já ouviram falar sobre isso, mas essa maneira como os bancos nos tratam no Brasil, ela só é possível num país rico como o nosso. E veja só a estabilidade monetária e financeira do nosso país, de moeda, o plano real, ele só é possível num país muito rico. Você não consegue fazer essa estabilidade monetária num país que não tenha muita riqueza. Então, somos um país rico. Nessa perspectiva, você pode ver que o tratamento desumano, cruel das instituições financeiras num país rico como o nosso, ela só se sustenta se você tiver já uma lógica de submissão a essa hierarquia, de não questionamento. Então, o nosso país é um país extremamente violento. As lideranças negras que vêm dos Estados Unidos, quando ficam um tempo aqui no Brasil, elas dizem que jamais viram uma tecnologia de envolvimento e subalternização de pessoas negras como existe aqui no Brasil. É uma coisa absolutamente cruel. Você tem uma mobilidade muito reduzida. E, de certa forma, essa família do romance marrom e amarelo é uma família que consegue furar essa mobilidade numa das regiões mais racistas do país. Ao mesmo tempo, um jogo bastante interessante, por mais paradoxal que seja, uma das regiões, e aí eu não estou falando da região sul, embora pudesse fazer essa análise com foco na região sul, eu falo do Rio Grande do Sul, um estado em que, se você for em algumas empresas, inclusive de Caxias, que é uma região extremamente racista, você vai encontrar pessoas negras em postos de comando. No Rio Grande do Sul, que teve o primeiro governador negro, a primeira ministra negra. Entende? Então, nós temos
um debate, um diálogo agonístico, variado, intenso, que de alguma maneira faz com que o movimento negro, as lideranças negras no Rio Grande do Sul tenham uma expressão e uma força de influência significativa, como é sendo um Estado machista que acontece com lideranças feministas, como acontece, como sendo um Estado transfóbico, como temos lideranças muito fortes no campo do espectro LGBTQIA+. Então, são idiosincrasias muito interessantes do nosso Estado. A questão ambiental também, né? A questão ambiental também foi, no Rio Grande do Sul, pioneira, né? É realmente uma região de contrastes, né? Nesse sentido, né? Você vê Pelotas ali, onde o racismo sempre foi muito forte. Veja as lideranças negras importantes que nós temos ali de Pelotas. O Oliveira Silveira, né, que sinalizou o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra. Sim, então, foi quem instituiu, quer dizer, quem inspirou, né, a criação dessa data. É verdade. Perfeito. E é um absurdo, né, Foguinho, que os canalhas parlamentares, políticos gaúchos, já há muito tempo, vetam a instituição desse Dia da Consciência Negra como feriado na nossa região. Então, você vê que a disputa, ela não é uma disputa simples, e esse recrudescimento do pensamento racista no nosso Estado vem como reação de todo um projeto bem sucedido, encaminhado por governos progressistas que ampliaram a presença e o debate público em torno da exclusão de pessoas negras, pessoas indígenas, mulheres, pessoas do espectro LGBTQIA+. Então, é uma grande disputa, e são ciclos. Em algum momento tem um lado que está prevalecendo, em outro momento é o outro lado. Essa tendência a uma violência, digamos assim, de roupagem mais fascista que ganha espaço no mundo, ela adere muito fácil no Brasil, porque a gente já convive dentro de uma normalidade, sabe? De uma violência absurda. São os nossos monstros, né? Aliás, eu estava percebendo aqui que a palavra monstro aparece em alguns títulos de livros teus, né? Mais de um, né? Isso certamente não é por acaso. Essa questão do monstro, que está muito presente na minha poesia, ela vem muito de um sentimento de estranheza que sempre me perseguiu, em razão de vir de um bairro proletário em que as pessoas precisam pensar em sobreviver, e nesse contexto sempre me pareceu estranho que na minha cabeça nunca desapareceu esse impulso, esse desejo de poesia. Então, para mim, eu me sentia uma espécie de monstro deslocado, querendo saber mais de poesia, que pensando em arte. Então, tem um pouco disso. Só para referir, histórias curtas para domesticar as paixões dos anjos e atenuar os sofrimentos dos monstros, né? Que é o teu livro de estreia, né? Um livro de poesia. Depois você tem Garopaba, Monstro, Tubarão, que já, o livro de estreia de 2001. Garopaba, Monstro, Tubarão, outro livro de poemas, né? De poesia de 2019. E 2022, agora, Luz dos Monstros. Então a palavra monstro ali tá em primeiro plano. Tá. E você não citou o meu livro mais querido, que é A Timidez do Monstro. Me passou. Que é um livro de poesia. São 4, então. Ilustrações do Guilherme Pila. Foi o último trabalho que o Guilherme Pila fez de ilustração, por sinal. É um livro cercado por pequenas tragédias e, enfim, é um livro de que gosto bastante, porque é um livro que quase não saiu. Ele saiu para uma editora grande, entrou num processo bem estranho, assim, sabe? Ele quase foi cancelado pela editora, porque ela foi comprada por um grupo importantíssimo espanhol. E nessa nova administração da editora, foi cogitado o cancelamento desse livro. Mas, por sorte, ele não aconteceu.
Tu estava falando da tua origem, né, do bairro Partenon, e eu estava vendo aqui algumas coisas, algumas entrevistas antigas tuas, e tu conta que tu frequentava bibliotecas públicas, né, a biblioteca pública do estado, né, que não havia o hábito da leitura em casa tão acentuado, né, e que tu partiu assim para... Tu fosse um leitor de biblioteca. Sim, eu tive sorte de estudar numa escola pública que é Padre Balduino Rambo, fica ali no Humberto de Campos, Partenon, e a biblioteca, na época, pelo menos para leitura infanto-juvenil, era muito boa dessa escola. E mesmo nos meus momentos, sabe, Foguinho, em que eu era, por exemplo, assim, atleta da seleção de basquete do colégio, né, quando eu estudei no Champagnat, por exemplo, que você já está um pouco mais estruturado nas suas inseguranças, assim, né? Conseguiu superar um pouco das inseguranças que marcam, né? Que nos marcam na infância e na adolescência. Eu mesmo nesse momento, assim, que eu, muito entre aspas, que eu vou dizer, tá? Que eu não precisaria me esconder na biblioteca, né? Porque essa coisa de buscar a biblioteca porque eu gostava do ambiente, mas muitas vezes no intervalo, nos recreios, né? Como se dizia, eu me sentia meio que querendo me esconder. E eu sempre gostei de passar os recreios nas bibliotecas. E depois, mesmo como professor da PUC e de outras instituições, eu nunca gostei de ir para a sala dos professores, sabe? Eu sempre gostei de perambular entre os livros das bibliotecas. Um refúgio. Das instituições. Oi? Era como se fosse um refúgio. Enfim, entra essa possibilidade do refúgio e, ao mesmo tempo, entra esse prazer mesmo de estar descobrindo coisas. A leitura, logo nos primeiros anos de escola, surgiu para mim como uma espécie de passe mágico para me teletransportar para outros lugares. E dentro dessa dimensão de estranheza dentro da qual eu me enxergava, a estranheza que vinha depois de terminar de ler um livro era uma estranheza boa, porque você se sentia meio estrangeiro na sua família, entre os seus amigos, entre as pessoas da sua rua, enfim, do seu bairro. Por exemplo, assim, quando eu lia uma história do Asterix, ou Monteiro Lobato, enfim, né, que hoje, com toda razão, é uma literatura infanto-juvenil que precisa ser criticada. Em função da linguagem. Exato. Muitas expressões racistas. Mas se você pegar, Foguinho, recentemente eu fui contratado para fazer um pós-fácil do romance de maior sucesso do Caio Fernando Abreu, até porque ele era conhecido e tinha uma obra muito importante de contista, né? Então, romance nunca foi exatamente a praia dele, mas é o livro dele mais traduzido, é um livro que teve uma repercussão, virou filme, etc. Se você pegar a linguagem do Caio Fernando Abreu e comparar esse livro que foi lançado em 1990... Qual é o livro, Paulo? Desculpa, Por Onde Andará Dulce Veiga. Virou um filme, exatamente, nos anos 80, né? Ou 90, acho que 90, 90, nos anos 90, 97, se não me engano. Você vê que a linguagem dele hoje é uma linguagem de várias expressões racistas. Várias. E eu estou falando de Caio Fernando Abreu. Eu não estou falando de um tosco que não tem noção de cultura, tem conectividade com a cultura negra que ele tinha muito forte, compreendia. Embora ele não fosse um cara religioso, ele tinha essa curiosidade muito grande, né? Então, você vê que o mundo ele mudou bastante. Mudou muito, né? Mudou muito e a gente tem que acompanhar, né? A gente tem que aceitar, né? A gente tem que viver essa transformação, inclusive da linguagem, né? Que muitas vezes, assim, as pessoas da nossa geração, né? Da minha geração, acham que isso não é importante, né? Que tu fala... que todos é uma bobagem, né? Mas a maneira como a gente se refere às coisas é também uma maneira como as coisas passam a ser, na verdade. Quando eu fui no programa do Bial, junto com o Jefferson Tenório, eles fizeram uma edição bem estranha, assim, porque várias questões que eu falei
cortaram, bom, aquele padrão ali, né? Globo News, Globo, enfim. O Bial, ele falou assim, poxa, mas você não acha que é descabido essa pegação de pé, por exemplo, em torno da palavra mulato? E talvez eu tenha citado outras palavras. Eu disse assim, bom, Bial, a língua, ela é dinâmica e a linguagem, ela se move. Então você escolhe se você percebe e adere a essa mudança de linguagem, ou se você fica no seu tempo, batendo o pé e negando que as coisas, as compreensões e o volume das coisas muda. Eu participei recentemente de uma banca na PUC do Rio Grande do Sul, de um excelente livro que fala também sobre essa questão racial, e em algum momento eu falei que nesse trabalho que foi submetido à banca, ficava muito claro assim, o quanto as gerações mais novas, Foguinho, elas têm um volume de linguagem que vem de um acúmulo e de um avançar, de um evoluir das gerações anteriores, que quem é mais antigo não alcança. E nessa condição de não alcance, muitas vezes a gente acha que é bobagem, mas não. É porque na linguagem está a percepção do mundo. Então, as gerações mais novas, elas têm um domínio e não que o vocabulário, o léxico, entende, das gerações mais jovens seja mais elaborado. Não estou falando disso, até porque muita coisa vai se perdendo com o tempo, vai se simplificando demais, né, em termos de TikTok, Twitter, tudo vai se simplificando demais. O que acontece é que existe na linguagem uma compreensão, um assentamento, uma percepção, do mundo, uma percepção muito mais amadurecida. Por isso que tem muita razão as pessoas que dizem que as pessoas mais jovens precisam ensinar as pessoas mais velhas. Eu concordo com isso também. Me diz uma coisa, teu primeiro livro, quando ele foi lançado, tu tinha 35 anos, já não era uma criança, né? E sim. O outro fato curioso é que tu começou pela poesia, né? A poesia para ti, ela teve ela te moveu, ela te deu esse impulso para lançar o primeiro livro? Eu sempre me vi como poeta. O ano que vem eu estou lançando um livro, e eu só estou falando em primeira mão para você. Que não falei isso em público. Eu estou lançando pela Alfaguara, que é o selo da Companhia das Letras, onde meus romances são publicados, o livro Sanduíche de Anzóis, que entra na comemoração de 25 anos de poeta publicado. Então, eu me vejo como poeta, embora seja conhecido nacionalmente e internacionalmente como romancista. Mais como romancista, né? Exatamente. Exatamente. Eu me vejo como poeta. E até mesmo, agora você vê, né, nos 5 anos de comemoração do Marrom e Amarelo, tem um conto que chama O Livro de Roberta. Por quê? Porque as pessoas, nessa dinâmica da construção do romance, eu tenho muito da linguagem de poeta, essa coisa da dinâmica do fôlego, sabe? Da escrita, essas coisas do ritmo, do ritmo da palavra. Sabe? Tem muito de poesia. E na estrutura tem muito de conto. Meus romances têm estrutura muito de conto. E se você pegar os meus contos, eles têm muita estrutura de poesia. Então, o romancista, ele acaba como uma espécie de, sabe, consequência desse impulso natural meu. E nesse conto que está extra, a nova edição do Marrom e Amarelo, chama O Livro de Roberta, e se passa dentro do supermercado Zafari, aqui da Pompeia, aqui em São Paulo. É a Roberta, né, que é uma espécie de sol dentro do romance, e a sua avó. Os homens não estão presentes. Então, são anos depois, né, do final do romance Marrom e Amarelo, que entra, então, esse encontro. Ali tem toda uma explicação que eu dou por que eu fiz esse conto, enfim. As pessoas dizem muito que meus romances não acabam. E essa coisa de não acabar, que eles têm muito de estrutura de conto nisso, né? Porque, pelo menos no cânone do século XX, isso só se radicalizou no século XXI, os contos interessantes são muito baseados na estranheza.
Então, os contos que acabam um foguinho em suspensão, certo? Gerando uma inquietação em quem leu, são os contos desse cânone, né? Que merecem atenção. Então, os meus romances têm muito isso. E esse conto, o livro de Roberta, que ela é a sobrinha do protagonista, e eu posso dizer que tem uma espécie de combo, né? Tem uma presença composta de subjetividade na figura do avô dela, do tio exilado dela, né? Que é o Federico, que é o protagonista do romance, e ela. Então, esse conto é uma espécie de brincadeira nessa expectativa das pessoas que dizem: poxa, a Roberta é tão importante e é uma pena que ela não tenha ganhado mais espaço no romance. A questão é que, sendo uma personagem só, o foguinho, se eu dou muito combustível para ela, ela suga todo o resto. Ela toma conta. Então você encerrar o romance da forma como foi encerrada, me parece, pelo menos dessa estética de contista, dessa estranheza, o melhor final, porque ela é o futuro. Eu pessoalmente, eu gosto dos textos que, quando a gente acaba de ler, a gente fica com vontade que continuasse, né? Tem aquela sensação, mano, como assim, já acabou? Né? Tava tão bom. Sim. Eu acho que é um pouco isso que você está falando também, né? Meus livros têm isso, têm essa estratégia, sabe, foguinho, naquele conflito ali entre o protagonista e o delegado de polícia. Algumas pessoas me escrevem dizendo: poxa, mas o que vai acontecer com eles, Paulo? E eu digo: poxa vida, quando eles têm o primeiro reencontro, né, já que esse delegado, que é o grande antagonista, ele foi criado por um ato de agressividade impensada do próprio Federico. Então, eles estão envolvidos, né, numa cadeia assim, de perseguição mútua maluca. Quando o protagonista pega e diz: poxa, né, o tempo passou e eu e ele não aprendemos nada, nós que somos todos metidos a candidatos, né, a candidato a machinho alfa, né, e a gente passou o tempo, a gente envelheceu e não aprendeu nada. Poxa, para mim, essa questão entre os dois está resolvida na história. Agora, mas claro, né? Sim, agora tu falou numa estratégia, né? Que os teus textos são assim, como uma estratégia. Como é que é o teu processo de escrita? Assim, ele é um processo de reescrever, até que pareça que saiu muito espontâneo, ou tu tem lampejos de impulsos de inspiração. Como é que é o teu processo de escrever? Olha, meu caro, ele é bem caótico, assim. Eu te afirmo isso com a autoridade de quem, aos 40 anos, largou tudo, a sua relação com o direito, com a universidade, com o escritório de advocacia que ficava ali na Carlos Gomes, e foi tentar descobrir, né, qual era o seu destino, né, qual era o seu lugar como escritor. Fui morar no Rio e não mais voltei, né, para Porto Alegre. Então, já se vão aí 16 anos que estou fora de Porto Alegre. Eu lhe digo assim, não tenho método, é um caos. Estou sempre perdido, tentando encontrar o fio da meada. Estou sempre perdido em encontrar o sentido, o impulso, a magia, digamos assim, sabe? Não tem regra, não tem fórmula. Acredito em pessoas que têm seus métodos, têm seus roteiros, mas comigo não funciona. Não tem hábito, não tem um hábito, não tem um processo premeditado. É caos puro, e te digo, para mim faz muito sentido aquela história que se fala muito nas oficinas, né? Que escrever é um dia se jogar na piscina e quebrar o recorde de tempo local, olímpico, a competição, né? O recorde, enfim, e no outro dia você vai na mesma piscina, olha para a piscina e se pergunta: será que eu sei nadar? Sabe? Então, a cada livro novo eu me pergunto: será que eu sei? Sabe? Será que eu consigo escrever esse livro? E não tem mágica, sabe? É sempre
Hoje eu posso falar isso, sabe? Porque eu passo muitas vezes por isso. E até mesmo em pequenos ensaios, texto mais aprofundado de pós-fácil ou pré-fácil, ou enfim, é sempre essa dúvida, Foguinho, será que eu sei fazer isso? Em algumas situações é bem aterrador, assim, porque é aquela coisa do atleta, né? Se você pensar demais, você não faz. Sim. Sabe? Se você pensar, você não se atira do alto do trampolim da piscina, você não anda de skate, você não dirige uma moto, você não... enfim. Vale para quase tudo na vida, né? Sabe? Então, essa coisa, às vezes eu não penso muito, eu simplesmente faço, porque essa coisa de você se imaginar assim, né, no compromisso de ter que fazer alguma coisa que preste, isso pode ser muito imobilizador, por isso que talvez as pessoas que têm uma bagagem teórica muito forte, muito consistente, algumas vezes ou muitas vezes, elas não consigam produzir uma obra literária ou uma obra artística interessante, porque elas já não têm mais espaço para os seus impulsos, para as suas falhas, para os seus defeitos. E você recusar os seus defeitos, você não conseguir amá-los, é uma forma muito consistente de sabotar a si mesmo na expressão dessa singularidade da voz que só você consegue entregar. E isso acho que vale para tudo, vale para a música, vale para a escrita, para as artes plásticas, sabe? Se você ficar com muito medo de errar, você se imobiliza. Verdade. Isso é verdade. Bom, e tu falasse aí, pessoal, a maneira como as pessoas às vezes veem a tua obra nos Estados Unidos, né, na Inglaterra. Sim. Tu tem textos publicados assim, em Portugal, Alemanha, França, Croácia, México, Argentina, países árabes. Quer dizer, ao mesmo tempo assim que tu... China. Tu fala de uma realidade brasileira, assim, com esse nível, né, de sensibilidade, né, de captar a alma brasileira no que ela tem de seus defeitos terríveis, monstruosos, né, e certamente as coisas bonitas também. E ao mesmo tempo tu consegue fazer disso com uma linguagem universal, né, que possa ser compreendida, né, em lugares tão diferentes, com culturas tão diferentes, né? Eu te diria que isso não está programado, né? Você faz o que tem que fazer. E a coisa acontece. A gente nunca sabe. A gente nunca sabe se vai dar certo, né? Essa que é a grande verdade. Você faz porque tem que fazer. Você faz porque é importante para você. Então, eu acho que primeiro a gente tem que estar feliz com a nossa busca, porque a repercussão do seu trabalho, ela depende de tantos elementos, sabe? De tanta sorte, sabe, Foguinho? E é importante ter consciência disso, que se algo acontece é porque, enfim, foi uma conjunção de vários fatores que levaram você a uma expressão talvez inédita na caminhada da sua geração, artística da sua geração, ou do seu próprio país, né? Da própria história do seu país. Essa repercussão que o Marrom e Amarelo teve nos Estados Unidos e na Inglaterra, ela, hoje eu consigo ver, assim, ela é início não, ela é parte ela é um momento de uma caminhada que foi trilhada por outras pessoas e que vai se ampliando. Então, mas para você chegar nesse lugar, assim, é algo que independe da sua vontade, né? Tem muitos fatores que não dependem da tua vontade, né? Mas é importante que tu estás como parte desse... ter a intuição de fazer parte desse movimento, né? Eu vou te falar assim, que a minha intuição, meu ímpeto é escrever de uma maneira honesta comigo mesmo, sabe? E eu confio muito. Eu poderia falar 4 horas aqui sobre como eu cheguei nesse lugar, sabe? Mas eu confio muito nesse tribunalzinho que eu criei na minha cabeça, assim, para julgar se o que eu estou fazendo me interessa e tem valor na minha caminhada, sabe? Ou não tem. Eu digo para as pessoas, o mais importante não é a repercussão do seu trabalho, o mais importante é que depois que você morreu,
mesmo que seja só essa conversa role só entre meia dúzia de pessoas, que essas pessoas digam assim: poxa vida, o cara perseguiu uma voz própria, o cara ou a mina perseguiu uma coerência, o cara perseguiu uma coisa que só ele podia ter dado. Então, mais do que sofisticação, elegância, domínio da linguagem, proficiência, a arte e a literatura não escapa disso, tá nessa abertura de luz, nessa sinalização que só aquela pessoa pode dar. E claro que você precisa fazer certas concessões, porque muitas vezes você pode estar batendo com a cabeça contra a parede e também ficar batendo com a cabeça contra a parede, sabe? Ficar batendo, né? Se você está insistindo numa direção, batendo na parede, não, você tem que ficar batendo na parede. Então, também não acredito nisso e não fazer concessões, sabe? Porque, convenhamos, eu não sou nenhum gênio. Então, eu acho que mesmo os raríssimos gênios, eles têm uma antena dizendo se o que eles estão fazendo, sabe, está encontrando ressonância ou não. Claro que é aqueles que não abrem mão mesmo, né? Mas é uma percepção, assim, dessa genialidade, ela é absolutamente rara, ela é muito rara e com certeza eu não estou nesse espectro aí. Não, mas é isso, essa verdade, né, que está ali intrínseca nos teus livros, que eu acho que é o que realmente faz tudo acontecer, né? Scott, foi um prazer falar contigo. Eu estava me lembrando do tempo que a gente conversava lá no OCIP, né? Nos anos 2000, o OCIP, sim, meu caro. Quem não é de Porto Alegre, era um bar icônico aqui de Porto Alegre na primeira década desse século, né? E a gente ficava de papo lá, né? Eu me lembro que tu eras um advogado na época, né? E, enfim, muito, muito prazer te reencontrar de novo e muito legal falar contigo, sempre muito, muito verdadeiro, muito enriquecedor. Obrigado, Foguinha. Também foi um prazer te rever. Fiquei muito honrado com o seu convite, porque tenho uma admiração sincera pela sua voz, pela sua busca, pelo seu trabalho. Então, fico muito feliz com esse reencontro. Muito obrigado. Um abraço e vamos celebrar, né, os 5 anos, né, do Marrom e Amarelo, esse livro tão importante aqui para a nossa literatura contemporânea aqui no Brasil. O podcast do Rua da Margem fica por aqui, volta em 2 semanas. Até lá, obrigado. Adjuntos, a gente pode mais.